nós também vimos que incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. E esses serviços, eles podem ser prestados tanto diretamente pelo Estado ou de forma indireta através de concessões e permissões, que é quando aquele serviço público ele é autorizado ou concedido, né, ou permitido, e que uma empresa privada venha prestar aquele tipo de serviço, né? Um desses serviços, por exemplo, nós temos o serviço de energia elétrica, né? Nós temos vários outros que podem ser prestados por empresas privadas. O serviço de transporte público é um deles, né? Por exemplo. Mas o que nós precisamos sempre lembrar é que, primeiro, quando se tratar, né, de prestação de serviços públicos, né, sob regime de concessão ou permissão, essa transferência sempre deve se dar através de licitação, né? E a lei ela vai justamente dispor sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e da sua prorrogação, porque não é porque hoje ela presta que ela vai prestar indefinidamente, ou que os contratos, apesar de ter um tempo grande, eles não são eternos ou indefinidos, né? Bem como as condições de caducidade, a fiscalização e a rescisão desses contratos de concessão ou permissão. Também a lei vai dispor sobre os direitos dos usuários, né? O que é que o usuário tem direito, quando vai poder realizar o porte, quando vai poder realizar a cobrança daquela determinada tarifa, a política tarifária, né, como um todo, como é que vai ser a composição daquele preço, a legislação também vai, e sempre a obrigação de se manter um serviço adequado. Não é porque é serviço público que tem que ser um serviço de má qualidade ou inadequado, muito pelo contrário, né? Até mesmo porque existe uma política de tarifação a partir da retribuição por aquele serviço, ou até mesmo não, né? Um dos princípios que regem a administração pública e que a gente viu que também é aplicado é a questão da eficiência, né? Por isso, da importância de você ter uma legislação que traga a obrigação, seja do Estado diretamente, seja das empresas concessionárias ou permissionárias, de manter um serviço público adequado conforme aquilo que se busca e se pretende com a prestação daquele serviço. Bem, a nossa Constituição também fala sobre as jazidas minerais e todos os demais recursos minerais potenciais de energia elétrica, né, que tenham aproveitamento exploratório. Por que eu chamo a atenção a isso, né? Quando nós éramos criança, né, apesar de que eu sou novíssima, apesar de que até hoje ainda passa, lá no Pica-Pau, não sei se vocês lembram, às vezes tinham, ou Pica-Pau ou Looney Tunes também, quando cavavam um buraco e saía petróleo, aí tava lá o Pica-Pau nadando, eu tô rico, porque achou petróleo, né? O interessante chamar a atenção é que tanto as jazidas quanto os demais recursos minerais, bem como os potenciais de energia elétrica, constituem propriedade distinta do solo. Não é porque o solo é seu que as jazidas, seja em lavra ou não, os recursos minerais e os potenciais de energia sejam seus. A Constituição estabelece que a propriedade deles, né, ela é distinta do solo. E a gente vai ver que muitas vezes a propriedade dele é da União, né? Isso, lógico, para efeito de exploração ou aproveitamento. Lógico que,
se há concessão, né, para a lavratura, né, a lavra daquele determinado recurso, né, é garantida ao concessionário a propriedade do produto daquela lavra. Mas o importante é que essas jazidas, esses recursos minerais, a própria Constituição estabelece que pertencem à União. Por isso, pode achar petróleo, você vai ter apenas uma participação, porque ali vai haver exploração e, querendo ou não, o terreno é seu. Mas o produto, aquele petróleo, é de propriedade da União. Então, coitadinho do Pica-Pau, que se fosse brasileiro, né, não ficaria rico, conforme dizia lá no desenho animado, né? Agora, a pesquisa e a lavra desses recursos minerais e também ao aproveitamento desses potenciais de energia elétrica que se refere o artigo 176, somente poderão ser efetivados mediante autorização e concessão da União e sempre no interesse nacional, seja por brasileiros ou por empresas constituídas sobre leis brasileiras e que tenham a sua sede e administração no país, né? Então, apenas empresas brasileiras é que podem explorar, através da concessão, esses recursos minerais, né? E aí, quando se tratar de faixa de fronteira ou terras indígenas também, é importantíssimo que a lei estabeleça quais as condições específicas nessas áreas, já que são áreas de grande interesse nacional, né, como a questão fronteiriça, para se evitar invasões, tanto é que essas terras são terras da União e que têm esse objetivo, né, bem como as terras indígenas. Mas, diante da questão, né, do resultado daquilo, apesar do Pica-Pau talvez não ficar tão rico, ele ficaria rico sim. Por quê? Porque, pensando bem, a nossa Constituição, ela assegura participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, lógico, na forma e no valor que a lei dispuser, né? Também não é tudo, até mesmo porque a propriedade é da União. E quando se tratar de exploração de recursos minerais, até mesmo pelo impacto que isso acaba gerando, não só na sociedade, mas como no próprio meio ambiente, tá? E que diga o bairro do Pinheiro em Maceió, e está sofrendo várias questões importantes até hoje, né? A autorização da pesquisa, ela será sempre por um prazo determinado, né? E as autorizações e concessões que sejam concedidas, né, para essas empresas de pesquisa, elas não poderão ser transferidas ou cedidas para outras empresas sem que o Estado ele tenha prévia anuência, né? Sem que o poder que concedeu venha dizer, não, você pode contratar uma empresa tal para lhe auxiliar ou até mesmo realizar uma parte desse projeto, uma parte dessa etapa, né? Lógico, você tem lá a sua chacarazinha, né? E decide construir um moinhozinho para poder fazer o funcionamento de algumas coisas, né? Lá no seu riozinho que tem uma quedinha d'água, né? Ou colocar uma placa de energia solar lá na sua casa. A nossa Constituição diz que não dependem de autorização ou concessão o aproveitamento de potencial de energia, desde que ela seja renovável e de capacidade
reduzida, né? Geralmente para o uso próprio daquela determinada pessoa, né? Isso é o que a gente pode dizer de capacidade reduzida. Bem, a nossa Constituição também estabelece, como nós vimos, prevalece a livre iniciativa, né? Mas ela institui alguns monopólios e constitui monopólios da União, ou seja, a União ela tem monopólios sobre o quê? Primeiro, e a gente lembra que esses monopólios é tanto por ser de interesse nacional, né? Ou justamente por ser de questões relativas à segurança, né? Bem, o que é que constitui o monopólio da União? A pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, a refinação de petróleo, seja nacional, seja estrangeiro, a importação e a exportação dos produtos e dos derivados básicos resultantes das atividades de refinação de petróleo nacional ou estrangeiro. Agora prestem atenção, certo? O que é monopólio é a refinação, né? A venda enquanto atividade econômica de gasolina, de diesel, não é, senão não existia posto Ipiranga, posto Petrobras, posto PR, na verdade, né? E demais, né? Também o que é monopólio da União é o transporte marítimo do petróleo bruto, seja ele de origem nacional, bem como dos derivados básicos do petróleo também produzidos no Brasil, bem como o transporte por meio de conduto, né, dos tubos condutores de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem. Aqueles ali, aquela tubulação que a gente vê nas estradas, que seja de gás natural, seja de petróleo ou outros derivados, são monopólio, é uma atividade econômica exercida de forma monopólica pela União. Bem, quando se tratar de pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e comércio de minérios e minerais nucleares, e lógico, os seus derivados, também é monopólio da União. Então, atividade econômica de natureza nuclear, quem pode exercer apenas usina nuclear, apenas a União. Mas existe exceção, até mesmo porque existe, né, os chamam de radioisótopos, né, cuja produção e a comercialização e utilização poderão ser autorizados pelo regime de permissão, né, de forma bem específica, lá com o que está prescrito no artigo 21, caput da Constituição, que trata dessas hipóteses, que já são específicas para a área médica ou para a área industrial, de forma bem restrita. A nossa Constituição fala que a União ela pode contratar tanto empresas estatais como empresas privadas para realizar as atividades previstas, né, que a gente falou de pesquisa e lavra de jazida de petróleo, refinação de petróleo, importação e exportação de produtos e derivados do petróleo, o transporte marítimo do petróleo, menos o que não pode é a questão de minérios e minerais nucleares, né? Tanto é que a própria Petrobras, né, que é a grande empresa pública que faz isso, tem várias outras empresas que trabalham com isso, como a Transpetro, a BR Distribuidora, dentre outras. E essa lei, né, que trata especificamente do petróleo e de derivados de petróleo, ela deve dispor
sobre a garantia do fornecimento dos derivados do petróleo em todo o território nacional, as condições de contratação desse petróleo, a estrutura e atribuição do órgão regulador do monopólio do Estado e também justamente porque, como o regime é monopólio, tem que se observar um parâmetro mínimo para exercício dessa atividade econômica, né? Também a lei vai precisar dispor, quando a gente falar desses materiais radioativos e como vai se dar o transporte e a utilização, né? Material radioativo, além de ser monopólio, é uma atividade extremamente restrita e precisa de lei para discriminar essa atuação.